Zinedine Zidane chegou no fim da temporada passada, organizou o time e começou a montar o elenco para ganhar a Champions League 19 e 20. Depois de várias contratações e algumas saídas, quem serão os 11 titulares na briga pela maior competição da Europa? Isso sem esquecer dos campeonatos da Espanha, né? Olá, seja bem-vindo a um Futebol Brasil e hoje fazemos uma análise do elenco do Real Madrid e as prováveis escalações. Lembrando, lógico, que essas são só as minhas opiniões sobre o time madrilenho para a próxima temporada. Então, vem comigo. Zinedine Zidane tem jogado os últimos jogos com um 4-3-3 simples, com jogadas mais fortes pelas laterais. Ele provavelmente deve manter essa formação, variando talvez para um 4-2-1-3 para se tornar mais ofensivo nos jogos. Bem, vamos começar com quem vai jogar no gol, e eu acho que nessa posição não tem muito o que comentar, né? Thibaut Courtois é um dos grandes goleiros da atualidade. Ele é realmente grande, ele tem quase 2 metros de altura. O goleiro chegou em 2018 depois de uma grande Copa do Mundo pela seleção da Bélgica e tem feito o seu trabalho. Apesar dos 4 gols tomados diante do Ajax da eliminação da Champions League, ele continuou com boas apresentações e deve manter a titularidade na próxima temporada. Outro fato que reforça a titularidade do belga é que Keylor Navas, que é o substituto direto de Courtois, está provável partida de quem deve assumir a vaga do segundo goleiro é Lucas Zidane. Ele, que é filho do técnico, fez sua estreia como titular dia 31 de março e ainda é apenas uma esperança de se tornar um grande goleiro e ídolo merengue. Começando na lateral direita, temos nada menos que Carvajal, titular absoluto em todos os jogos mais importantes da temporada que passou. O espanhol de 27 anos tem feito sua parte. Uma possível substituição para o jogador é o recém-chegado Éder Militão. O brasileiro chega para ser o próximo Sérgio Ramos, podendo jogar na zaga ou na lateral direita. Muito bom na marcação e com um passe diferenciado, ele se destaca entre os defensores. Como a posição na zaga é improvável para Militão, ele deve disputar a lateral direita com Daniel Carvajal, posição onde jogou boa parte dos jogos do Porto. A dupla de zaga do time merengue é experiente e muito fácil de se prever. O zagueiro da seleção francesa, Raphaël Varane, foi um dos titulares absolutos do Real 18-19. Um zagueiro alto, forte, considerado um dos melhores do mundo na lista da FIFA do ano passado, tem uma vaga garantida na defesa do time de Madrid. O mesmo pode-se dizer de Sérgio Ramos, um dos mais experientes da equipe, um ídolo absoluto em Santiago Bernabéu. O espanhol de 33 anos ainda não parece querer se aposentar. Capitão do time, foi também titular e capitão da seleção espanhola. Continua sem dúvida no time principal de Zidane na próxima temporada. Na lateral esquerda não temos nada definido. Marcelo foi durante muito tempo considerado um dos melhores laterais do mundo, se não melhor. Mas nas últimas temporadas o jogador teve uma queda de desempenho em conjunto com o time do Real Madrid, que causou um isolamento do jogador pelo antigo técnico Solari. Marcelo foi trazido de volta por Zidane no final da temporada, mas com a contratação de Ferland Mendy deixou a titularidade ainda mais longe. O lateral francês veio com uma das grandes contratações da temporada, enquanto Marcelo está com 31 anos, Mendy está com 24 e chega a pedido de Zidane, com uma das grandes esperanças madrilenhas para a posição nos próximos anos. Outro adversário na posição seria Reguilón, mas ao que tudo indica, o jogador deve ser negociado com o Sevilha em breve para esvaziar o inchado elenco merengue. Como primeiro volante, Casemiro ainda reina absoluto. O volante da seleção brasileira goza de um status de ídolo em Madrid, onde está desde 2013. Experiente, seguro e capaz de ajudar na ligação entre defesa e meio-campo, não tem rivais à altura na posição. O segundo volante é Toni Kroos, alemão habilidoso que também não tem um grande rival no banco de reservas. Kovacic está oficialmente vendido para o Chelsea e Pogba ainda não foi confirmado. O francês, caso venha, fará uma boa disputa pela meia esquerda do Real. No meio ainda temos o melhor jogador do mundo de 2018, Luka Modric, é a principal ligação entre a defesa e o ataque. E convenhamos, também é titular absoluto no time. Habilidoso, com uma ótima visão de jogo e muito experiente. O jogador só não será titular do time de Zidane se ele deixar o elenco. Isso porque o Milan tenta levar o croata para a Itália para reforçar o time na temporada que vem. Vamos começar com a linha ofensiva e as coisas começam a ficar interessantes. Com a vinda de Hazard e Rodrigo, o ataque do Real Madrid ficou inchado e o time deve se desfazer de alguns atacantes. Pelas apresentações que demonstrou, Vinícius Júnior é o mais provável do lado esquerdo do campo, posição onde tem atuado até então. Zidane já demonstrou que gosta do brasileiro e bem, tem razões para isso. O ex-Flamengo veio com a impossível missão de substituir Cristiano Ronaldo e apesar de não ter cumprido esse papel, jogou muito bem e deixou sua marca nos jogos. Ele é ofensivo, dribla bem e é objetivo, características difíceis de se desprezar nessa posição. Falta um pouco de experiência? Talvez, mas não acho que seja um peso na titularidade dele. Mais à direita temos a peça que chegou para completar o time merengue. Eden Hazard veio como uma grande contratação dos blancos e com certeza não vai ficar de fora dos 11 iniciais. Depois de uma temporada fantástica no Chelsea, ele chega com o Real já com status de ídolo. Dribla bem, chuta bem e é capaz de organizar o time. Jogador para ser referência desse possível ataque jovem do time. Deve jogar mais centralizado, deixando as pontas para os jogadores mais novos. Ele é a grande aposta de cerca de 100 milhões de euros do time e se não corresponder a isso, vai ser uma das maiores decepções da Europa.
Como último jogador, temos uma questão. Se optar pelo atacante a mais como um 9, posição que seria disputada entre Benzema e Luka Jovic, e a ponta direita, entre Rodrigo e Lucas Vazquez. Ambas as disputas são entre a promessa de renovação do time de Madrid e um jogador mais experiente. Rodrigo mostrou muito no pouco que jogou no Santos, é habilidoso, objetivo e não se intimida. Apesar de Zidane ter declarado que o espera no time principal, a falta de experiência na Europa deve pesar, pelo menos nos primeiros jogos. Gareth Bale é desafeto de Zidane e não deve permanecer no time. Deve ser vendido ou emprestado em breve. Isso aumenta ainda mais as chances de Rodrigo no time titular. A experiência pode vir com Lucas Vazquez. O jogador criado no Real Madrid, apesar de não se destacar, tem tido uma boa frequência de participações e vem entregando um bom jogo. Foi o segundo jogador que mais jogou pelo time nessa temporada passada, e com 3 títulos de Champions League nas costas, deve ficar um passo à frente de Rodrigo na escalação, pelo menos durante os primeiros jogos. O mesmo acontece na posição de área. Karim Benzema foi o ponto de apoio do time na temporada passada, fez 1/3 dos gols do time na Liga Espanhola e foi artilheiro do time na Champions. Apesar de fazer 32 ainda esse ano, eu acredito que ainda seja a preferência no esquema de Zidane. Luka Jovic chega com a grande promessa. Tudo indica é quem vai herdar a posição do francês mais pra frente. Se Zidane optar por um 4-3-3, a vaga é provavelmente de Benzema, pelo menos no início da temporada. E essa foi a minha opinião na escalação do time do Real Madrid. Se você curtiu, já deixa aquele like. E se você discorda ou tem opinião ousada aí, coloca nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado e tchau!